Estamos aqui já nos nossos estúdios com Leonardo Passo, superintendente do IBGE aqui no Piauí, para falar do censo que era 2020 e agora passou a ser 2023. Daqui a pouco a gente vai conversar com você sobre todos os indicadores, inclusive ter uma aula da importância de indicadores relevantes que vocês já estão usando para essa pesquisa do IBGE, tá certo? Então, daqui a pouco. Eu antes queria chamar para vocês a nossa playlist, que é assinada essa semana por Wellington Benário, jornalista. Veja o que ele traz para gente. Benário. Salve, salve, galera. Salve, salve, Maia Veloso. Tudo tranquilo com vocês? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Wellington Benário e estou aqui com uma super missão: produzir a playlist do programa de hoje. Se bem que não é tão difícil assim, hein? Mas para agradar a todo mundo, eu fiz uma seleção com artistas nacionais que com certeza você vai adorar. Então vai anotando aí todas as músicas que vão passando ao longo do programa, que eu tenho certeza que vai despertar algo muito bom em você, assim como desperta em mim também. E em você também, viu, Maia? Eu trouxe uma lista de vários artistas nacionais, como Chico Buarque, Marina Sena, Criolo, Sabotagem, uma galeria de músicas e canções que vão fazer o programa ficar cada vez mais gostoso. E essas músicas são ótimas músicas que você vai poder ouvir em qualquer lugar. Se você estiver trabalhando, se você estiver malhando, se você estiver namorando, não importa. Ela sempre vai trazer um sentimento muito bom para você. São músicas que eu ouvi ao longo de 2022 de vários anos. E são totalmente atemporais, né? Você, independente de qual época você estiver, ela sempre vai trazer uma mensagem positiva para você. Assim como o programa Falando Nisso, que independente de quando você assistir, vai estar sempre trazendo um bom conhecimento, uma boa informação de tudo que está acontecendo em nosso universo, tá bom? Então, galera, é isso. Terminou o programa de hoje. Você vai em nossos canais oficiais, dá uma olhada na playlist do programa do dia e aí você ouve um pouquinho e ouve a mensagem de cada música que eu escolhi aqui pra você, viu? Quero aproveitar a oportunidade de mandar um super beijo pra você que tá nos assistindo. Um feliz 2023 de muita saúde e prosperidade, tá bom? Um beijão pra Maia Veloso e toda a equipe do Falando Nisso. Ó, vocês estão no meu coração e me chamem cada vez mais pra participar porque eu amo de verdade, viu? Beijo, a gente se vê por aí e até mais. Agradecendo o Benário, sempre com muito bom gosto na área de música, a gente já corre para as nossas conexões. As nossas conexões é onde você vai ver todo o conteúdo do nosso programa. No nosso Instagram, você vai ter pílulas e links que vão levar você para o YouTube do canal do Falando Nisso Meio Norte, tá certo? Então você tem o nosso Instagram Falando Nisso MN, aí você tem o YouTube Falando Nisso Meio Norte, tá? Você procura a playlist Falando Nisso 2023 e você tem o blog falandonisso.meionorte.com, tá certo? E agora, já que a gente deu as nossas cartelas aí, as nossas informações de conexões, a gente vai direto para a Suíça conversar com Luana Vasconcelos, como eu mencionei no começo do programa. O Fórum Econômico Mundial acontece na Suíça todo ano e o tema desse ano foi cooperação em um mundo fragmentado para enfrentar os desafios globais mais urgentes de impulsionar soluções voltadas para o futuro. E o futuro tem tudo a ver com essa nossa convidada que vai falar direto da Suíça, onde ela mora. Na verdade, entre os desafios e demandas estão, como eu falei antes, as tecnologias aliadas dessa cooperação global proposta pelo Fórum Mundial. Então, para falar sobre isso, a gente recebe a piauiense Luana Vasconcelos. Luana é gerente de produto para startups de tecnologia e empresas da Fortune 500, né, como a Nike, bancos suíços, bancos de crédito, de network, e ela vai falar com a gente, para a gente não só sobre como ela atua, mas o que de importante foi abordado nesse fórum lá da Suíça, que é o evento mais importante global que discute o futuro de todos os segmentos e todas as áreas. Bom, como eu havia falado, a gente tem hoje uma entrevista direto da Suíça, onde aconteceu semana passada o Fórum Econômico Mundial 2023. Eu estou com Luana Vasconcelos, que já mora lá, já atua numa área importante de tecnologia, que tem a ver, inclusive, Luana, primeiro, bem-vinda, muito obrigada pelo teu tempo. Eu sei que a gente tem uma diferença de fuso horário aí de 4 horas, então, obrigada pela sua generosidade. Luana, o tema do Fórum Mundial Econômico esse ano
foi cooperação em um mundo fragmentado para enfrentar os desafios globais mais urgentes e com a confiança em capacidade de impulsionar soluções voltadas para o futuro. Aí, a palavra mágica, futuro. Existe o futuro sem tecnologias aliadas? O que exatamente aconteceu aí que chamou a atenção? Você que já atua aí numa área importante, né? Dentro de tecnologia, você desenvolve atualmente, por exemplo, é uma das coisas que você está fazendo agora, inteligência artificial para criar MVPs de maneira rápida, você constrói startup do zero, valida modelo de negócio utilizando inteligência artificial, trabalha com os 500 mais da revista Fortuna, que eu vou falar em português, né? Que tem uma camada importante de indicadores globais e que bebem da economia. Você tem clientes que você já trabalhou e trabalha como a Nike, como bancos, entre outros. O que aconteceu aí que pode nortear esse ecossistema de tecnologia? Bem-vinda. Obrigada pelo convite. Assim, Davos é uma dicotomia, né? Assim como dizem que o Brasil é uma terra de contrastes, eu acho que Davos é o hub dos contrastes, assim. E se você vai no Twitter, que é como se fosse uma ágora da humanidade, você vai ver que existe muita crítica a Davos hoje. Davos começou como um encontro informal, depois virou um grande cerco político, onde os políticos vão sabendo que ali eles têm os 5 minutos de fama deles, né, para se apresentar para o mundo. E o que acontece agora em Davos é que o futuro de Davos em si é bem incerto, porque a opinião pública massacra muito, e com razão, o encontro, né? Porque, por exemplo, um dos grandes temas é a crise climática. E você vê milhares de pessoas indo de jatinhos privados para Davos e falando sobre a crise. Atualmente, aqui na Europa Central, a gente tem muito problema devido à guerra na Ucrânia, porque, por exemplo, as reservas de gás que eram abastecidas pela Rússia, elas cessaram, né? Então, por exemplo, a Alemanha está com um super problema. Então, de um lado você tem a Greta Thunberg falando, não pode usar mina de carvão, e do outro lado você tem pessoas no inverno com menos 10 graus querendo se aquecer. E muitas vezes o que a gente vê é que Davos é um pouco descolado da realidade atual, né? Das pessoas como eu e você, das pessoas de classe média que têm uma vida a viver. Ao mesmo tempo, Davos, como você falou também, novamente de futuro, é essa grande janela de pensar o futuro. Então, você pode ver que Davos foi o primeiro lugar assim que você começou a ver a questão do blockchain, de cripto, aparecer nas discussões políticas, foi em Davos. E em 2019 foi o ano que eu fui, foi o primeiro ano assim que teve algum tipo de spotlight para, por exemplo, blockchain, cripto e toda essa Web3, como eles gostam de chamar. E hoje, ano passado, quando eu estive em Davos, na Promenade, que é a avenida principal lá, onde todo mundo quer estar, onde todas as conversas estão acontecendo, ela é praticamente, ao menos a metade dela era de empresas de blockchain. E quando um cidadão comum olha para isso, ele diz, mas o que você tem a ver comigo, né, atualmente? Ou até a crítica de que crypto mining, né, a mineração de cripto, é uma coisa extremamente danosa ao meio ambiente, porque demanda muita energia. Então, Davos realmente é um lugar assim, é um palco para se imaginar o futuro, se imaginar tecnologias futuras que talvez ainda não estejam num estado de maturação que uma pessoa no seu dia a dia vai entender, mas que pessoas que estão, por exemplo, lendo megatrends, microtrends, que é mais ou menos o meu trabalho, a gente entende o que está sendo feito lá, pelo menos parte do que está sendo proposto lá. E a gente entende que são coisas que talvez só vão para o mercado daqui a 5, 10 anos. E por isso existe essa guerra entre as pessoas que, enfim, da classe média, que estão ali vivendo no agora, e
os pensamentos que estão sendo discutidos em Davos, porque eles não são, talvez, coisas tão concretas quanto vamos fazer coisas urgentes, e por isso é que eu imagino que Davos esse ano mudou o tema para algo mais urgente, para dizer o que pode estar sendo feito agora. O mundo está num caos imenso, tem a guerra da Ucrânia, tem a possibilidade de armas nucleares serem utilizadas, ninguém sabe. E é muito próximo daqui, né, na verdade, porque no Brasil acho que talvez tenha uma certa distância de imaginar essa realidade, mas a Ucrânia são 2.000 quilômetros e a gente sente um pouco mais a realidade direta da guerra, né, por conta do fornecimento de energia, por conta de fornecimento de outros itens. A gente vê a tensão também, porque a Europa já foi palco de muitas guerras e muitas vezes a gente tende a pensar que isso está no passado, mas isso não quer dizer que não vá acontecer algum tipo de conflito de maiores proporções agora ou no futuro. E, enfim, eu acho que, sabe, Davos tem que lutar agora para continuar sendo relevante aos olhos do público. E, para mim, foi por isso que eles escolheram essa questão do clima. Como eu já falei, a Greta Thunberg está lá, então isso já Davos tem muitas celebridades, né? As celebridades da ONU, as celebridades da Unesco, estão todas lá em bate-papo, sabe? É como se fosse um podcast, estão falando de coisas, e a diferença é que isso toma uma proporção global, e é utilizado para o bem. Tem muita gente que está lá falando de temas relevantes, tentando resolver assuntos importantes, mas tem muita gente que usa disso também. E eu odeio citar esse exemplo, mas foi a primeira vez que eu vi a relevância política de Davos, porque eu pensava, é um monte de gente que vai lá e fica conversando e sai no jornal, acabou. Mas não, muitas decisões importantes são tomadas em Davos, e uma coisa que me chocou muito foi em 2009, eu estava lá, e aí de repente eu lendo no meu iPhone, eu vejo que o Bolsonaro tá lá. E o Bolsonaro foi a um restaurante, só como uma anedota aqui. Ele foi a um restaurante popular, ele foi no Bandejão, no Migros, que é um restaurante, que é um supermercado local. E geralmente os líderes vão para lugares mais restritos e tal, coisas mais luxuosas. E o Bolsonaro fez esse movimento, né? E para quem está do Brasil, acha que isso é bobagem, mas eu fiquei impressionada como a percepção do Bolsonaro na Europa mudou porque ele foi ao bandejão. E até pessoas muito inteligentes que eu conheço, que entendem de política, que leem política, eles mudaram a lente sobre o Bolsonaro por causa de 5 minutos em Davos. Então, assim, para os políticos, e eles sabem disso, Davos é como se fosse o The Voice do político, a gente fica brincando aqui, sabe? Tem 5 minutos para se apresentar e o mundo vai saber. Porque a pessoa que mora na Suíça, a pessoa que mora na Alemanha, a pessoa que mora no Japão, ela não tem tempo para saber o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo em Dubai, o que está acontecendo, sabe? É muita coisa. Então, o Davos é como se fosse esse apanhado, assim. O que está acontecendo, quem é que está no poder, e é isso, assim. Mas, pelo que eu vejo nas redes sociais, Davos tem uma grande tarefa de fazer uma ponte entre os líderes e o público. Porque o público, pelo que eu vejo em redes sociais, o público não aprova Davos de maneira alguma. Eles acham que é uma coisa hipócrita, que é realmente uma coisa hipócrita você chegar num jatinho particular e falar que a pessoa tem que... como chegou um político aqui a dizer que para poupar água, que as pessoas tinham que tomar banho juntas. E isso virou uma piada, né? Piada, né? Imagina os memes, né? Mas isso mostra como ainda existe essa distância enorme. É um palco importante, só que é um palco que precisa se renovar de alguma maneira. Eles têm que aprender a ter uma outra linguagem, porque hoje em dia
vamos ser sinceros, um podcast como o Joe Rogan, por exemplo, que é o maior podcast do mundo atual, ele tem bem mais relevância. E ele escolhe quem vai estar no podcast dele, quais são os temas que vão ser abordados, e nisso Davos ainda está muito nos anos 80, assim, sabe? Eu já fui lá algumas vezes. Você, inclusive, pode falar com propriedade, porque você já apresentou a sua startup lá, né? Eu apresentei para o pessoal de blockchain, então o pessoal de blockchain lá é muito ativo atualmente. Como eu falei, eu acho que esse ano ainda deve ser 70% dos estandes, das lojas e tudo, devem ser de cripto, porque tem muito dinheiro fluindo para cripto agora. Da última vez que eu estive lá, teve um cara que ele era um gerente de um hedge fund de 6 bilhões de dólares. Quer dizer, ele faz o gerenciamento de 6 bilhões. Então, isso é muito. Sim. E ele estava falando de cripto, ele falou, ó, agora, foi ano passado, a aderência a cripto é 0,3%. Mas em 2030, a gente projeta que seja 18%. Então, se eles projetam isso, eles estão dispostos a investir, eles estão investindo realmente. Sim. E tem muitos dados, né? Eu vejo assim que o que você está falando, primeiro, parabéns pela honestidade e pela percepção, além de que você usa, que é muito amadurecida e traz para a real aquilo que muitas vezes são eventos globais, que é jogar para a plateia. Quer dizer, e eles ficam fazendo recortes, né? Então, assim, cooperação em um mundo fragmentado, eu acho que nunca eles tiveram um tema tão adequado, né? Porque pelo menos eles estão reconhecendo que o mundo está fragmentado, né? E aí, como você, essa pessoa que atua nesse ecossistema voltado para a tecnologia, com cripto, treinando times, eu queria que você dissesse o que você faz e queria que você respondesse se você acredita que as tecnologias aliadas, elas são capazes de realmente fornecer uma cooperação em algum nível para esse mundo não ser tão fragmentado. Ou então a gente vai ter que conviver com esse fragmentado e tudo bem, ok? O que você pensa sobre isso com a visão madura que você tem desse ecossistema de tecnologias aliadas? O que eu faço? Eu sou líder de produto em empresas. Isso quer dizer que eu faço parte do time que projeta uma startup do zero. O que é uma startup? Uma startup é uma empresa que ela tem um alto poder de escalabilidade. Quer dizer, eu posso duplicar aquele primeiro modelo que eu fiz e eu posso duplicar ele sem muitos custos. Uma startup de tecnologia, que é, no caso, o nicho no qual eu atuo, ela é a que tem a mais escalabilidade possível, porque é software. Então, o grande problema é criar o software que vai ser usado, que as pessoas querem, que as pessoas vão pagar por, que as pessoas vão ficar ali utilizando. Depois que você encontra isso, é apenas uma questão de você duplicar aquele modelo. Você não precisa de tantas pessoas assim, como se fosse, por exemplo, um serviço, como um restaurante. Se você quiser duplicar a capacidade do restaurante, você vai ter que contratar o dobro de empregados. Numa startup de software, isso não acontece, porque o grande valor está ali no software em si. E o que eu faço é simplesmente, também falando de futuro, projetar a startup do berço, de que não existe, de que é só uma ideia, de que talvez é uma hipótese, um problema que as pessoas têm. Será que as pessoas têm esse problema? E aí a gente desenvolve produtos, a gente faz vários protótipos e a gente testa com usuários quais desses protótipos são relevantes, quais eles querem, até a gente chegar num ponto que chama Product Market Fit, que é quando o produto e o mercado se encontram. E aí você vê, agora isso aqui já está validado e a gente pode escalar. Então, o meu trabalho é simplesmente ir do ponto zero até essa validação de mercado. Eu não faço por enquanto, o scaling, né, que é simplesmente uma coisa mais, é puro business, é mais negócio. O que eu faço é mais produto, é mais entender pessoas, é mais entender de design, é mais entender qual é a tecnologia. Você é o cérebro, você ajuda no cérebro daquilo que está sendo formatado antes dele virar um business, mas isso tem que ser muito bem formatado, senão ele não vira um business, ele não vira um negócio.
né? É uma questão de estratégia, e a coisa que eu acho bem legal nisso, que também tem muito a ver com Davos, é que, assim, a maioria das pessoas, quando elas começam a pensar, vou criar uma startup, elas pensam em algo que está sendo usado agora, algo que está no hype agora, algo que está em alta agora. Por exemplo, uma coisa que mudou o mundo, eu acho, no final do ano passado, foi o ChatGPT, que é a inteligência artificial da OpenAI, e essa empresa ela está cotada para ser uma empresa de trilhões, porque é fantástico o que ela traz, e ela tem várias ramificações, né? Por isso que comparam muito ao Google, assim, que é uma empresa que, digamos, é a empresa perfeita, foi a empresa perfeita por muito tempo de tecnologia, e a OpenAI seria quase que o Google 2.0. E a OpenAI, eu lembro de escutar o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, há 10 anos, sabe, falando desse projeto. E ele é uma pessoa muito centrada, assim, dá para você ver que ele não é aquele tipo de CEO como o Musk, que é um showman, que fica ali nas redes, que participa de tudo. Não, ele é uma pessoa pragmática, mas muito estrategista a longo prazo. E agora ele aparece no centro da tecnologia, né? Todo mundo está falando dele, mas foi uma coisa planejada há 15 anos. Uma coisa, a OpenAI em si foi fundada em 2015, mas antes disso eles já tinham o projeto. E o que a gente faz é o seguinte: para você fazer realmente uma startup de sucesso, você tem que pensar no futuro. Então, ao invés de você pensar nas mega trends que estão acontecendo agora, todo mundo fez agora o seu retrato, né, de inteligência artificial, não sei o quê, e as pessoas olham e dizem, vou fazer uma empresa disso. Mas isso aí já passou. Então, o que a gente analisa são as microtendências. A microtendência no início de uma tendência, ela é baixa, né? Ela não tem muita gente falando disso, não tem muito burburinho sobre isso, e aí, de repente, ela vai crescendo. Nesse início, ela tem usuários que a gente chama de early adopters, que são pessoas que acreditam naquilo, apesar daquilo não ser uma coisa de massa. Então, por exemplo, o Musk, ele foi muito feliz de ter comprado a Tesla, por exemplo, porque a Tesla, ela tinha esses believers, né? Essas pessoas que eles não eram apenas consumidores da Tesla, eles eram, como é que se diz quando você prega, né? Quase uma religião daquele tema. Eles eram consumidores alfa, eles eram embaixadores, eles eram Exatamente. Eles aficionados. botam muito mais energia naquilo, né? E quando você encontra a microtrend certa, você consegue fazer uma startup de sucesso. As pessoas que são os grandes investidores, por exemplo, os VCs, os angel investors, as grandes empresas que investem, elas já sabem hoje os temas para os quais elas querem investir daqui a 5 anos. Elas querem saber quem são os founders, os fundadores de startup, que vão chegar lá, né? Porque não adianta você dizer, vou fundar aqui uma empresa que vai para Júpiter e diz, tá, mas você sabe como desenvolver isso? Você tem os passos para... né? É predição, na verdade é um futuro emergente até 5 anos ou pós-emergente 10 anos. Porque a gente tem que entender o futuro, eu vejo, como um ponto de partida e não de chegada, né? Então tem que começar realmente como um ponto de partida. Aí eu queria aproveitar você, eu sei que você ia falar aí, mas já complementando, chegando no final da nossa entrevista, essas tecnologias aliadas, elas são capazes de trabalhar em cooperação para esse futuro fragmentado? Quando eles falam sobre isso, eles estão falando sobre o quê, Luana? Eu acho que tem uma certa dose de idealismo aí, de que existem mais e mais startups de tecnologia, digamos assim, green, que estão surgindo, e realmente existe uma busca para isso, mas a gente não pode esquecer que uma empresa, ela está ali pelo lucro. Por mais que ela seja uma for-profit, que é uma empresa que está pelo lucro e tem ainda ali um quê de idealista, as empresas, elas estão na disputa, elas estão na corrida pelo o que vai trazer mais retorno. E realmente a energia é o setor que vai ter mais impacto se alguém conseguir descobrir ou inventar uma maneira de captar energia que não seja o que a gente tem agora. Porque, por exemplo, essa ideia de que a gente tem por exemplo, do lítio, né, que é o que os carros elétricos
usam, o lítio é mais danoso para o meio ambiente do que o petróleo. Tinha que ser uma coisa num nível de energia solar, talvez, que é o sol e uma placa. Ela tem o potencial, o que a Alemanha, por exemplo, é muito boa em, e até já lançou, por exemplo, transporte público com hidrogênio. Então, eles estão realmente avançando nessa tecnologia de energia altamente concentrada e que aí não tem uma footprint muito grande. Muitas vezes é uma questão de ensinar, dar dados ao público para que ele se eduque. Porque, por exemplo, uma energia que é muito limpa é a energia nuclear. Se ela for feita da maneira certa, se tiver ali toda a segurança e tudo. Porque a energia nuclear ela precisa de muitos poucos pontos de fusão de energia nuclear para gerar um poder muito grande, né? Mas muita coisa para acontecer, né? E eu acho que tipo assim, é como se você virasse para um tema desse e a gente dissesse defina cooperação ou defina fragmentado. É um tema muito amplo, que vai em muitas direções, tem muito discurso, tem muita teoria, é muito caro. Acho que o que é gasto em Davos em relação a isso podia ser usado de outra forma. Como essas grandes... A gente ainda vê Unesco, ONU, OMS, pelos contextos do que a gente viveu, com uma atuação que, pelo menos, desperta as pessoas um lado que a gente não está habituado por conta da nossa cultura, do voluntariado de alto nível, de alta performance, por conta de aporte de recursos globais para você investir em determinadas causas, que já tem empresas, inclusive de tecnologia, fazendo isso, né? O Bill Gates, que eu diga que transformou isso num negócio, ele é craque nisso, né? Então, assim, acho que é muita coisa, mas, assim, foi muito bacana conversar com você, Luana, porque você está aí já há quanto tempo? 15 anos? 2009, 14 anos. 14 anos. A gente tem uma piauiense, eu faço questão de dizer para você que nos assiste em outros estados, né? Que está inserida nesse contexto e que tem uma visão madura, transparente, né? E também com os seus desafios e as suas dúvidas. Eu acho que você traz muitas perguntas e o mundo é feito de perguntas. E eu acho que Davos, eles querem trazer soluções sem discutir as perguntas, Ed. Fecho com você. Muito obrigada. Mas eu só quero fazer um adendo aqui para as pessoas que querem começar a pensar em startup, que elas se interessam, que elas querem desenvolver alguma coisa nova, é que não necessariamente a solução precisa de alta tecnologia, ou precisa... Estou trabalhando num projeto agora que a gente está tentando fazer uma ementa de ensino para lugares carentes, por exemplo, para as pessoas aprenderem, em vez de aprender uma profissão como menor aprendiz, aprender a ser UX designer, aprender a ser desenvolvedor front-end, profissões que são mais compatíveis com o mercado global. Um fator importante é o seguinte, criar ou fomentar empreendedorismo na área de tecnologia é uma das maneiras mais eficientes de aumentar o produto bruto interno de uma região. Você pode ganhar em dólar, você pode... o mundo se abre para você de uma maneira que, por exemplo, se você for caixa de supermercado, não vai, sabe? Você não tem aquele acesso. Então, é mais por você abrir o acesso, você parar de limitar o espaço em que as pessoas vivem. E isso, por exemplo, é uma coisa que realmente tem impacto se você... E que precisa existir, na verdade. Luana, muito obrigada pela entrevista, de verdade, pelo teu tempo, pelo teu interesse, pelo conteúdo que você compartilhou com a gente. A gente vai falar com você mais vezes, tenha certeza, tá bom? Obrigada. Obrigada pela visão. Tá, então, gente, Luana Vasconcelos, né? Essa garota super inserida dentro das discussões globais mais pertinentes e relevantes, né, que a gente precisa realmente fazer valer a pena. Essa foi a nossa entrevista não nacional, mas a nossa entrevista global, trazendo luz ao que está sendo, o que foi, na verdade, e continua sendo discutido nos bastidores, que é muito jogo para a plateia. Bom, e agora a gente vai chamar Janeiro Branco. Por que a gente está chamando na segunda quinzena de janeiro? Né, já acabando esse mês destinado a chamar a atenção para a importância da saúde mental.
Primeiro que a gente tem abordado esse assunto em todo mundo que tem voz, todo mundo, ou como médico, ou como professor, ou como jornalista, cidadão, não interessa a sua profissão. Esse tem sido um ponto de atenção para a humanidade, principalmente porque veio à tona aquilo que estava bem escondidinho debaixo do tapete, que é a importância da saúde mental. Então, a gente vai divulgar agora um vídeo para vocês com uma psicóloga muito legal, que vai abordar esse assunto. E não se esqueça, Janeiro Branco é o ano inteiro, todo dia, toda hora, a gente tem que estar atento. Vamos ver. Muito boa noite. Boa noite, Maia. Boa noite ao pessoal que está em casa. Boa noite ao pessoal que está aí trabalhando Falando Nisso. Eu sou Carolina Carvalho, psicóloga, e vim falar com vocês hoje, com o coração assim cheio de carinho, sobre uma campanha brasileira iniciada lá em 2014, chamada Janeiro Branco. Ela veio, com o intuito, o principal objetivo dela é informar sobre saúde mental. E o tema desse ano é: a vida pede equilíbrio. Quando a gente fala em equilíbrio, é importante pensar na base, da saúde. O que é base de saúde hoje? Física, mental, até porque é tudo uma coisa só, A gente não somos seres indivisíveis. Quando a gente fala em base de saúde, a gente está falando em sono de qualidade, atividade física e alimentação saudável. Quanto mais as ciências estudam sobre qualidade de vida, mais esses três pontos são vistos como referenciais. E aí, já voltando um pouquinho mais especificamente para a psicologia, quando a gente fala também em equilíbrio de vida, é importante falar sobre autoconhecimento, Como é a minha identidade, do que eu gosto, com o que eu quero trabalhar, o que eu quero desenvolver em mim, quais são os pontos que eu preciso melhorar, quais são os pontos que já são bons e eu posso potencializá-los. É importante a gente falar também em propósito de vida, E aí, como é que a gente decide o nosso propósito? Muitas pessoas acham que propósito é uma coisa que você nasce com ela, é um dom, mas na verdade o propósito, ele é uma escolha, ele é uma decisão de vida, com base em quem nós somos, na vida que a gente quer ter e o que a gente quer entregar. Por exemplo, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas através da psicologia, Então vamos lá recapitular: dormir bem, fazer atividade física, se alimentar com comidas legais e não com comidas hiperpalatáveis, junk foods, e o autoconhecimento. Tá bom, pessoal? Maia, foi um prazer conversar com você. Espero que logo em breve a gente possa estar aí juntinhas para bater um papo melhor, maior, mais extenso, tá bom? Cuidem da saúde mental de vocês, é o nosso bem mais precioso, pessoal. De nada adianta a saúde, tá tudo bem com o seu corpo se a sua mente não está funcionando bem. De nada adianta ter a conta cheia de dinheiro, ela ajuda a resolver problemas, Mas se a sua mente não estiver bem, não é tudo, tá bom? Então fica aqui o meu beijo, meu abraço, meu incentivo, que vocês se cuidem cada vez mais, que tenham mais atenção à mente de vocês, tá bom? Um beijo enorme. Bom, eu vou agora para o intervalo comercial. Você já sabe que está aqui comigo o superintendente do IBGE no Piauí, Leonardo Passos. A gente vai falar sobre a pesquisa do IBGE, que deve ser, sim, finalizada agora em 2023, depois de tanta dificuldade, por conta de aporte de recursos, por conta de estrutura e por conta de priorizar dados importantes para o Brasil, na verdade. Então, daqui a pouco eu volto com ele. Não saia daí. Essa zoeira dentro da prisão, crioulos empilhados no porão, de caravelas no alto mar. Tem que bater, tem que matar.